Olá pessoal, esse é o canal Vasco.net. O Vasco vence e se classifica na Copa do Brasil e a bancada da ESPN faz análise do jogo. Agradecimentos à ESPN Brasil. E é uma carência do elenco do Vasco. Quando o Payet não joga, não tem um jogador com a mesma característica. E não precisa ser um jogador igual ao Payet. É praticamente impossível achar um jogador com essas características, com a mesma qualidade. Mas um jogador que ofereça ao Ramon Dias a possibilidade de manter o mesmo sistema utilizando um cara que atue por ali. No primeiro tempo, o Adson até tentou fazer essa função, mas não é do Adson ser um meio armador. O Adson sempre jogou pelo lado, tanto é que ele vai melhor assim, quando apareceu pelo lado direito, cortando para o meio, foram os melhores momentos dele. Desculpa interrompê-lo. Eu me lembro que teve alguns jogos do Corinthians, acho que foi com o Luxemburgo, que tentou puxar ele um pouco mais para o meio, não foi? Não estou enganado, não, né? Eventualmente. Mas a característica dele realmente é mais pelas pontas. Até porque o Corinthians aquele Corinthians sofria desse mesmo problema do Vasco. Né? Não tinha o cara para fazer o papel da armação Augusto, quando não tinha o Renato Augusto. Desculpe, amigo, continue. Então, esse é o ponto. O Vasco precisa se atentar a isso, porque o Payet não jogou por causa de uma indisposição, um problema de saúde. Mas, eventualmente, o Vasco não vai ter o Payet ao longo da temporada. Vai precisar poupá-lo, um jogador de quase 37 anos, com a qualidade dele, o Vasco não pode correr o risco de expor a lesão. Então, precisa buscar esse jogador no mercado. O Palmeiras, por exemplo, identificou que só tinha o Veiga para fazer a armação, foi buscar o Rômulo no Novo Horizontino. Não é uma aposta, um jogador jovem, mas é um jogador com características de meio armador. Então o Vasco já precisa se atentar a isso. E agora, com o Ramon Dias, é um técnico que dá muita segurança ao time, que mesmo num jogo com oscilações, consegue identificar problemas, consertar o time, variar, porque o Vasco começou com 3 zagueiros, terminou jogando num 4-3-3, desfez a linha de 3 zagueiros, mudou o time, mudou para melhor. Então o Ramon Dias é um técnico muito competente, tem demonstrado essa competência no Vasco, mas não dá para ser refém só do bom trabalho do treinador. Precisa oferecer a ele melhores opções, principalmente de ataque e meio campo. A gente viu o gol que eu não me lembro o nome dele, o rapaz ali, número 11 do... Zé Eduardo. Zé Eduardo, que gol que ele perdeu ali no final do primeiro tempo ainda, hein? Mas boa intervenção do Léo Jardim também. Teve a bola na trave e o Léo Jardim salvando no rebote. Teve um certo sufoco seguido com as jogadas envolvendo um rapaz chamado Técio, né? Isso. Esse aí, Técio Cajá. Arrisca de longe. A oscilação maior foi ali entre o fim do primeiro tempo e o começo do segundo. Ali o Vasco correu até riscos envolvendo o resultado do jogo. Mas me parece, né, prof, que o risco do Vasco foi mais em relação ao resultado do que a classificação. Sim. A classificação não ficou, assim, sob risco. É que em momentos que o Marcelo Dias foi melhor, você ficava com a impressão que, olha, se empatar pode complicar, se empatar virá outro jogo, mas o Vasco, eu acho que a classificação em Itajaí não correu risco. O empate era do jogo, Vasco. Talvez a vitória, sim, aí é outra história. E a sequência, né, foi uma sequência ali entre fim de primeiro tempo e começo do segundo, que o jogo estava equilibrado. Corria o risco do Marcílio, de repente, empatar o jogo e se inflamar e ir para cima. E tem o David, você falou da fila de desculpas, né? Vamos devagar com isso aí de fila de desculpa também. Mas realmente o David, um gol aí David tem entregado, né, gols, assistências nas últimas partidas do Vasco. Tem sido um jogador importante. Claro que eu brinquei, exagerei com a fila de desculpas, mas teve uma parcela de corneta grande. Que é esse David, não deu certo no São Paulo. Tá aí um jogo importante, decisivo, e o cara fez a parte dele. Mas nesse caso eu vejo que é uma corneta mais para a diretoria do que para o jogador. Porque quando o David chegou... Sim, exatamente. As limitações do David já eram conhecidas. Agora, para ser um jogador de composição de elenco, vejo que, ele tem demonstrado ali boa vontade, um jogador que se esforça bastante, mas para segurar esse rojão ao longo da temporada, para ser ali a grande aposta como companheiro do Verratti, para as pretensões que se imaginava do Vasco, é pouco. Então, por isso que a torcida tem cobrado reforços, porque o Vasco muitas vezes acaba não potencializando as boas armas que poderia ter. O Verratti, quando alguém consegue achar o Verratti na área, e geralmente é o Lucas Piton, que chega no fundo, que cruza, que busca o Verratti, ele cabeceia, ele chega antes do zagueiro, ele tem boa presença de área, mas precisa ter esse companheiro
que sirva melhor. E não pode ser só o Payet, porque aos poucos os adversários também vão encontrando soluções para neutralizar o Payet se ele for a única opção de criação do Vasco. Então tem ficado evidente isso. O Vasco tem um problema de repertório que não é do treinador. O treinador está tentando tirar leite de pedra com o material que tem. É preciso que o Vasco se movimente no mercado para encontrar esse jogador. Mais um ponta que tenha também qualidade para criação, para jogar nesse sistema com 2 atacantes, e um armador para poder jogar quando o Payet não tiver à disposição, e esses jogos não serão raros na temporada. Eventualmente, o Payet terá de ser poupado. Então, não foi um jogo, até porque o Vasco venceu, saiu com a vitória, com a classificação de Itajaí, mas foi mais um jogo que mostrou limitações de elenco, que o Vasco não pode... Nossa, está andando, classificação encaminhada no Campeonato Carioca, só depende de suas próprias forças, classificado na Copa do Brasil e achar que está pronto ou esse é o nível que vai encontrar no restante da temporada. Bons sinais, mas muito em função do bom trabalho desenvolvido pelo técnico Ramon Dias. Ele precisa de mais até para explorar não só o repertório de outros jogadores, mas o repertório do próprio técnico, que já mostrou que é capaz e que se tiver um pouco mais de qualidade ali na frente, o Vasco pode subir de patamar e elevar seu nível. Você tem total razão, concordo com você. O Vasco, para pensar grande, para chegar no nível de Palmeiras, Flamengo, Galo, Inter, Fluminense, por exemplo, né, citando alguns, São Paulo, ele precisa se reforçar. Mas eu não tô Por outro lado, eu vejo que a diretoria ou a SAF, enfim, eles têm se esforçado, por exemplo, com Sforza, com Galdames. Galdames até agora é um acerto. Não é Galdames? Agora... O próprio Adson, me parece que é uma contratação que pode trazer bons frutos. Pode ser um jogador interessante. Não é? Esses nomes que você citou, é uma coisa. Esses foram reforços. Até o Galdames, uma surpresa, né? Era uma incógnita, a gente não tinha certeza que ele ia encaixar tão bem quanto encaixou, mas há reforços para o time e há reforços para o elenco. O Vasco teve muitos reforços para o elenco. Agora, aquela pedra de toque, aquela coisa de mudar de patamar, esses jogadores com essas características que o Brelia cita, à exceção do caso do reserva do Payet, mas o jogador de lado, de frente, esse cara mudaria o patamar. O Adson não pode ser esse cara? Eu acho que ele chegou como reforço para elenco, já está se consolidando como reforço para time. Tem a mesma característica do Peck? Né? Então, semelhante ou não? O Peck fazia um trabalho no ano passado que era de muita intensidade pelo lado, uma intensidade que o Adson ainda não tem, que é de o cara correr o campo inteiro, com velocidade, com explosão. O Adson é um cara até mais técnico que o Peck, mas deve, nesse aspecto, principalmente no terço final do campo, próximo da área, de conseguir uma jogada de explosão, de 1 contra 1. Isso ele não tem. Então, Adson, principalmente os caras de frente, David, Rossi, os dois ontem participaram de gols. O David marcou, o Rossi deu assistência. O Serginho, que é a opção de banco, são jogadores esforçados, jogadores que se entregam e cumprem proposta tática do treinador. Mas para esperar que esses caras tirem um coelho da cartola em jogo grande, no momento decisivo, eu vejo que é muito para o que podem entregar. O Vasco vai enfrentar adversários mais difíceis, mais qualificados, na própria Copa do Brasil, conforme for avançando, e principalmente no Brasileiro, né? Agora, na semifinal do Carioca, deve pegar o Flamengo. E você falou, Abel, de essa possibilidade de chegar em clubes com mais investimento, Flamengo, Palmeiras, Atlético. Eu nem vejo a esse ponto. Eu vejo para cumprir o que o Vasco prometeu, o Alexandre Matos também se comprometeu com esse objetivo, que é terminar o Campeonato Brasileiro na primeira página da tabela. Fazer um brasileiro sem sofrimento. Isso é o que está no prometido e no planejado. E para isso, para esse objetivo, eu vejo que ainda precisa desses reforços, principalmente, até as chegadas de Galdames e Sforza. Com o que tem hoje, você acha que sofreria como sofreu ano passado? Eu acho que não. Ainda há um risco. Porque já está bem melhor. O time, por exemplo, com o que tinha no ano passado no segundo turno, já foi sensacional em comparação ao primeiro turno horroroso. Então, repetindo o que fez no segundo turno, ele fica no meio de tabela. Mas não pode começar o ano no limite, né? Tão no limite. Esse é o temor. Eu acho que não vai sofrer como no ano passado. Hoje não sofreria, mas ainda sofre.
ainda sofre. Eu acho que falta reforço para o time. A gente citou nomes aí que são bons para elenco. Tem que pensar grande. Eu acho que tem que pensar grande. Tem que pensar em... não vai conseguir chegar no nível do Flamengo, do Palmeiras, mas pode tentar se aproximar. É o seguinte, Abel, Quanto mais se aproximar, melhor, né? O que a gente interpreta em relação ao trabalho do Ramon Dias no Vasco é um trabalho muito bom. Ele melhorou o time coletivamente, melhorou alguns jogadores individualmente, mas a maioria desses jogadores tem um limite. Por mais que eles estejam crescendo e cresceram com o Ramon Dias, o Rossi é um jogador que tem um limite considerável, o David tem um limite considerável, o Serginho, que é uma opção de ataque, tem um limite considerável. Parece que o Breler fala muito sobre isso, eu concordo com ele. Talvez de buscar um jogador acima desses jogadores que você tem. Para trazer alguém igual o que você Payet, tem, né? não compensa trazer. Então, mas a gente tem que pensar no Payet, em um campeonato, por exemplo, como brasileiro, de 38 rodadas, jogos difíceis, intervalo menor entre os jogos, mais deslocamentos. Isso para um jogador de 37 anos pode ter um peso. Eu acho que dá para o Vasco contar com o Payet como, olha, o Payet vai estar à disposição quase sempre. Por mais que ele esteja se cuidando, por mais que ele esteja começando bem o ano, é um outro nível, é uma outra exigência. O Vasco não terá competição sul-americana, né? Não está na sul-americana. Isso é ruim por um lado, mas por outro lado é bom porque vai ter um espaçamento maior entre os jogos, né? Nas datas em que os outros times vão estar disputando Libertadores e Sul-Americano, o Vasco vai poder descansar. O ideal seria o Vasco estar na Sul-Americana ou na Libertadores. Mas por esse lado, tem um lado bom, né? Se tivesse um Payet no ataque, um Payet no... Tem Verratti. Tá, mas mais um ali, mais um jogador de lado. Eu acho que já resolveu, por exemplo, vamos ver o lado cheio do copo. Já resolveu o problema da volância. Eu também acho ou das que sim. volâncias. Assim, é claro que é o começo, mas é um bom começo. O Galdames começa muito bem. Já tem volante. O Matheus Carvalho tem sido uma ótima surpresa na temporada, tem entrado bem nos jogos, até ganhou um espaço que antes era do Praxedes, então hoje ele já é a primeira opção para o setor, e entrando bem, até dando mais possibilidade de construção com a bola no pé, qualificando. O Sforza é um jogador com mais qualidade técnica que o Zé Gabriel, aparentemente não tem a mesma pegada, a mesma intensidade de marcação, mas qualifica a saída de bola e dá essa possibilidade de variação ao Ramon Dias. Galdames se encaixou muito bem. O Galdames, em alguns momentos, faz até o papel que seria do Payet, de ser um meio armador, mas é segundo volante. Mas pensando no que o Vasco perdeu, que foram jogadores do peso de Jair e Paulinho, foram reposições necessárias e pontuais. Agora, para elevar o nível, eu vejo que o Vasco ainda tem carências, precisa ir ao mercado, e o Alexandre Matos precisa ficar atento a isso. Não se contentar com o bom trabalho do Ramon Dias e saber que, oferecendo um pouco mais a ele também pode oferecer mais no Campeonato Brasileiro. Aí sim, um campeonato sem sofrimento, um campeonato com margem de manobra. Hoje, por exemplo, se ele perde numa rodada Verratti e Payet, o Vasco tem uma baixa considerável no ataque, porque não tem reposição esses dois. Então é buscar um atacante pelo lado, um centroavante para ser a opção ao Verratti e, principalmente, uma opção ao Payet para quando não tiver... O Vasco está procurando, né, Breler? Sim, está procurando. Que poderia ser o André Silva. Tentou o André Silva. Está tentando ainda, né? Está tentando, né? Está disputando com o São Paulo, mas seria para essa posição que o Breler falou. Se não para ser um titular, para ser um reserva imediato do Verratti. Então, talvez em alguns casos jogarem juntos, mas aí uma situação circunstancial. Professor, segura aí que eu vou chamar uma tela do Verratti, aí você fala. Chama aí. Porque é o cara que o Breler... Fechado na área ontem, acho que foi o Rossi, né? Foi. No lance do gol. Tem que ter mais variação de chegada. E isso tem a ver com as outras peças do time que qualificam o time e possibilitam o Verratti entregar até mais do que ele vem entregando. É o time, tem que fechar o foco no time do Vasco. Quais são os 11 que o Vasco bota em campo? Eu acho que está num nível de qualificação do time. Qualificação do elenco, a gente citou vários nomes aqui que qualificaram o elenco. Podem não gostar do David, mas ele ajuda, como diria o Prates, para o elenco. Para ajudar. Pode não gostar do Rossi, mas teve uma primeira boa passagem, ajuda como qualificação de elenco. O Adson chega como qualificação de elenco, para mim, acho que nesse momento já está num nível de quem qualificou o próprio time, mas também por carência do time. Se o time fosse ainda melhor, talvez o Adson tivesse mais dificuldade para encontrar o espaço dele. Então é um momento de qualificação do time do Vasco. Eu acho que é isso que faz a diferença. A diretoria tem que ter o arrojo que o técnico tem. O técnico pensa grande. O Ramon pensa grande. Pelo time que ele tem, você vê as propostas dele. A dele sempre foi ele assim. propõe até mais.
Agora está na hora da diretoria entrar em compasso com o que a comissão técnica está querendo. E esse caso do Verratti também mostra a importância de uma comunicação transparente com o torcedor. O Emiliano Dias, quando o Verratti começou mal, 4 jogos sem marcar, dificuldade, perdendo algumas chances, ele disse que o Verratti vinha sofrendo com um problema, uma fissura na costela que estava limitando os movimentos. E aí o Verratti é preservado em alguns jogos para tratar, para melhorar da lesão. E quando melhora, um centroavante como ele tende a dar resposta. Então, melhorou da lesão, passou a responder. E nesse período em que ainda não se sabia do problema físico do Verratti, alguns torcedores chegaram a questionar: precisa contratar uma opção para o Verratti não se acomodar, ter concorrência. Eu vejo que o Verratti hoje é titular absoluto do Vasco, é uma certeza. O Verratti é um dos centroavantes mais oportunistas do futebol brasileiro. Você vê não, todo mundo vê. Não. Que ele é titular absoluto? Não, mas o titular absoluto que eu digo, o Vasco não precisa buscar um jogador maior do que ele no mercado. Para disputar a posição. O Verratti é uma certeza ali, é o 9, é o cara que toma conta da posição. Eu coloco o Verratti até ali num patamar parecido com o de Cano e Caleri em aproveitamento de chances. É o cara que quando aparece oportunidade, geralmente ele guarda. Calma. Não, mas... Não, mas... Cano... Fala essa de novo, Breler. Calma. Você está tomando conta lá do site. Calma. Proporcionalmente, pelo número de vezes que chega. Fala essa aí que vai dar corte. Vai de novo. Vai. Não, eu gostei. A câmera vai fechar em você. Pense bem o que você vai falar. O pessoal do site adora quando você participa, Breler. Você não tem noção. Não, mas eu não... Vai, Breler, não é fala um deslize. de novo lá. Não é um deslize. Estou falando claro convicto. Sim, é convicto. Então fale, Verratti hoje. Não, em termos de aproveitamento de chance, eu vejo o Verratti no mesmo patamar de Cano e Caleri no futebol brasileiro. Porque é um cara que tem um alto aproveitamento de oportunidades e se o time criar mais para ele, ele tende a ser um dos artilheiros do Brasil na temporada, mas precisa ter um time mais propositivo, um time que construa mais e que tenha alternativas além do Payet, porque o Verratti já mostrou desde o ano passado que é um cara muito oportunista. Em bola aérea, então, que ele tem de aproveitamento se antecipando aos zagueiros é um negócio absurdo. Então precisa usar melhor esse centroavante ou ter mais alternativas que não sejam Payet ou Piton cruzando do lado esquerdo. Então, quanto mais potencializar, mais chances o cara tem. Ele realmente é muito bom. Um aproveitamento alto. E é uma história, né, Herman Cano... O quê? Tá acima. Não, tá acima. Não, é isso. Espera aí. Como serviços prestados no futebol brasileiro, um cara ali com presença diária... O outro tá aqui no meu ouvido, enlouquecido. Falou assim, nesse... O Breler, você não tem noção, Breler. Aqui tá a seu favor. Como a gente falou gosta das suas participações. Olha aqui, Prates. Você é brilhante, Nesse Breler. ano, Verratti 4 gols. Me falou aqui. Caleri 3. Caleri 3 e Cano 2. Me falou aqui como se eu tivesse errado. E quantas bolas chegam? Calma, tá só no início do ano. Não, sim, mas tem que falar o que aconteceu até agora. Amanhã tem Fluminense e LDU. Amanhã o Cano já faz 3. Calma pra você. Calma você agora. Esse ano até o Cícero fez. Porque o Cano tem medo de jogo decisivo? Não, é isso. O Cícero tem 3-2. Era 3 gols. Eu fui muito claro, amigo. Não tô comparando os jogadores. Você tá falando do aproveitamento. Aproveitamento de chance. Boa. Você colocou os 3 na cara do gol. Esses 3 geralmente vão ter um aproveitamento de 70%, 80%. De 2, é isso. Pelo menos uma. Então, o Caleri tem musiquinha. Toca no Caleri que é gol. Pro Verratti já tem pro Pirata? Fala da fofoca. Para de fofoca. Verratti tá... Gostei. Depois tem algum palavrão aí. Não, aí pode falar. Bom, só para fechar rapidinho, porque... Realmente teve algumas dificuldades, o Emiliano Dias falou do gramado. Vai estar no site daqui a pouco, você sabe. Mas também não é esse exagero todo que o Breler falou. Não, que foi um susto, que foi difícil. Não correu esse risco todo. Teve momentos de dificuldade. Calma. Ele tá querendo só isqueirinho. Calma, ele voltou ali. É que vai estar no site daqui a pouco. Vamos subir pro daqui a pouco nós já tá lá embaixo ali, ó. O assunto que eu quero falar é esse. O pessoal do site ama o Breler. O Breler toma conta, é só corte. Ele é brilhante, eu gosto. Na próxima fase, o Vasco pega ou Água Santa ou Jacuipense. Jogo em Barueri hoje. Em Barueri? Sim. O Água Santa Jacuipense. Mando do Água Santa. Isso. O torcedor mais contido diria, é Copa do Brasil, tem dificuldades, etc. Mas não é o nosso caso aqui. O torcedor mais entusiasmado, aí é o nosso caso. Como, por exemplo, o Dodô da Colina, seu amigo, já passou. Água Santa ou Jacuipense? Já passou, já era. Como está o seu vizinho em relação a esse próximo
Ele é mais contido ou é o emocionado? Bom, se o vizinho conhece a história do Vasco, ele sabe que Copa do Brasil, como disse Emiliano Dias, é traiçoeira. O Vasco já foi campeão, rapaz. Calma. É mesmo. Calma. É melhor ter Vamos calma. O Prato está a fim de agitar hoje. Vamos né? Não, segurar a agitar emoção. não, eu concordo com o Breler. Mas qualquer Tem que ter calma previsão, mesmo. qualquer Até porque a previsão. segunda fase tem uma mudança. Ninguém pode empatar para classificar É direto. isso. Pênaltis, né? Pode ir pros Va- quartos. Não, Vasco, Vasco tem eliminação recente para Juazeirense. Sim. Não, É o outro ABC Vasco. também. E o outro próprio, Vasco. o próprio mando de campo, a gente nem sabe qual vai ser. Ainda vai sortear o mando de campo, embora você ache que o mando de campo não vale nada. Não. Mas Não, precisa não. ver Vale na sim. cara de quem Eu é. acho que vocês Provocação, não. supervalorizam. Exatamente. Não, Só e isso. na Copa do Brasil é muito importante. Claro. Porque é um jogo só. Eu prefiro estar em casa, não Também. viajar. Não se sabe nem isso ainda. Vai sortear onde é o mando de campo. Mas contra a Água Santa ou Jacuipense, o Vasco é muito Em favorito. tese, sim. Em tese, sim. Sempre em Ah, bom. tese. Ah, bom. Só falta... Água Sempre Santa, Com todo respeito. atual vice-campeão paulista, é bom Netuno. lembrar. É o Netuno. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, aqui no Vasco.net.